Boa noite, vamos chegando. Hoje temos uma live para falar um pouquinho do quanto o direito evoluiu. Evoluiu ou não evoluiu quando se tratam de algumas profissões. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser muito voltado para isso. O direito, a lei, como que ela é para algumas profissões que muitas das vezes se tornam invisíveis para a gente. Então sejam bem-vindos, vamos chegando, vamos mandando aí o aviãozinho, convidando as pessoas para entrarem para essa live, vamos chamar aquelas pessoas que vão poder usufruir, compartilhar muitas vezes vivências aqui com a gente. Ei, Érica, RPM Consultoria, seja bem-vindo, boa noite. Eu vou mandar aqui essa live para algumas pessoas. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho eu já vou convidar a Érica aqui para entrar. Esse bate-papo hoje vai ser muito bacana, disruptivo. Vamos falar de temas polêmicos, de situações polêmicas e para buscar reflexão, né? Que é isso que vale a pena, para a gente poder parar, olhar um pouquinho em volta, ver o que está acontecendo nesse país, né, gente? Peraí, deixa eu voltar aqui. Às vezes eu mexo aqui, gente, passo apertos, mas deu certinho. Deixa eu chamar a Érica aqui. A Érica tá conectando. Vamos aguardar ela entrar. Vamos chamar mais pessoas. Tem um aviãozinho que fica embaixo dessa live. Vamos mandar para aquelas pessoas que a gente gostaria que tivesse aqui participando também, para ter essa troca aqui com a gente. Ei, Érica. Eu Ei, não sei Érica, se é boa a minha noite. internet ou se é a sua, Paula. Você está conseguindo me ouvir? Agora tô. Tinha dado uma travada no seu vídeo, mas agora deu. Eu não estou te ouvindo. Você tá perto do seu modem? Ah, os desafios, né? Hoje é a minha internet que não tá legal. Você tá perto do seu modem? Estou. Ah, então ótimo. As internets nas últimas semanas, só Jesus na causa, mas a gente vai conseguir vencer. Exatamente. Nós somos maiores do que ela, né? Vamos conseguir vencer esse desafio e a live vai ser muito proveitosa. Hoje, pelo menos, Sim, com certeza. não está trovejando em Mariana, não está ventando, então, assim, meio caminho dado para a gente conseguir. Bom, Ai, o ai. pessoal está entrando aqui, está se conectando. E eu estava Uhum, falando, né, do bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, falar um pouquinho sobre como que a lei vem evoluindo para algumas profissões, como que vem funcionando, se esses profissionais uhum, têm os mesmos direitos, né? Como uhum, esses desafios, para às vezes, para algumas profissões que para muitas pessoas são invisíveis, né? Às vezes as pessoas não percebem muito, não dão o devido valor, uhum, né? uhum. Exatamente. E principalmente quando você fala aí que muitas pessoas não têm a mesma visão, né, de uma profissão invisível, às vezes a própria lei trata essas profissões de uma forma diferente Sim, e são tão importantes quanto qualquer outra profissão que a gente tenha, independente se é de ensino superior ou não, o grau de instrução aqui não é nem o ponto de discussão. verdade, verdade, Érica. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão chegando aí na live. Uhum.
Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Érica, eu sou advogada trabalhista, especialista em direito do trabalho e previdenciário e atuo predominantemente em prol do empregado. Então, o meu desenvolvimento de trabalho vamos dizer que é tentando demonstrar para os empregados que existem direitos, que esses direitos devem e podem ser aplicados, mas principalmente eu tento trazer para eles que o importante é que todos tenham conhecimento dos seus direitos. Então, o meu trabalho de uma forma até meio preventiva, né? Para que todos tenham conhecimento dos seus direitos, para saber qual o momento que ele deve ser aplicado, que ele deve ser requerido. Ótimo, ótimo, Érica. E eu acho muito importante, eu venho acompanhando o seu trabalho, as postagens, os vídeos que você vem fazendo nesse sentido de abrir a mente e de empoderar algumas profissões, algumas pessoas, né? Que às vezes a Uhum, pessoa, ela às vezes passou por tantas situações, buscou, às vezes nem sabia que podia buscar o seu direito. Passam sim, situações no dia a dia que às vezes a gente acha que em pleno 2020 não acontece, não mas existe, exato. infelizmente. Quando eu e a Uhum, Erika, a gente estava conversando, gente, sobre o tema dessa live, eu comentei com ela de um documentário que eu assisti, que eu fiquei assim, impressionada com algumas situações que acontecem. O documentário é Dentro da Minha Pele. Eu não sei se quem está aqui já assistiu. Esse documentário está no Globoplay. Que são situações que algumas empregadas domésticas, diaristas, pessoas, né, negras passam trabalhando. E eu vi um depoimento de uma empregada doméstica dela falando que ela ficou muito feliz quando ela chegou em São Paulo, porque logo que ela chegou, ela conseguiu essa vaga de emprego. Ela falou: Nossa, vou conseguir ajudar minha família. E a casa era grande. A primeira coisa que ela pensou: Nossa, vou ter conforto, porque como ela veio do interior do Nordeste, ela não tinha nem assim um quarto só para ela. E quando ela viu aquela mansão, ela pensou: Nossa, vai ser bom trabalhar. E assim que ela chegou para trabalhar, ela foi colocar as coisas no quarto, aí a patroa já virou para ela e falou assim: Você tá pensando o quê? Você vai dormir no chão. E aí ela falou: Mas e a cama? Ela: Não, você vai dormir no chão. E isso foi o mínimo. Ela fala que os maus tratos eram tão grandes que até o papel higiênico para ela fazer xixi, a patroa, ela só deixava ela usar o papel higiênico usado. Ela pegava aquele papel higiênico que a família usava de xixi, colocava no varal para secar e era aquilo ali que ela tinha que usar. E aí ela sofreu muito com isso, pensando: Gente, se eu uhum. contar para minha irmã o que eu tô passando aqui, ela vai brigar, vai me tirar daqui, eu não vou poder ajudar a minha mãe mais. E isso, gente, em São Paulo, e isso em pleno século XXI. E aí, Érica, eu imagino que você agora com essa abordagem, né, abrindo esse espaço para que essas empregadas domésticas, para que essas pessoas tenham espaço para falar, quanta coisa você não deve estar vivenciando aqui na região Uhum, também, né? sim. Hoje mesmo eu vi uma divulgação de uma vaga onde a pessoa falava assim: eu preciso de uma diarista para trabalhar de segunda a sexta, das 7 às 17 horas, que tenha disponibilidade de horários. Então, ou seja, se essa pessoa precisa ter uma disponibilidade de horário, ela não vai trabalhar só das 7 às 17, né? Apesar de já estar passando da carga horária normal. E é uma diarista, né? E diarista, para que todo mundo entenda, a diarista, ela não faz as mesmas coisas que uma empregada doméstica, por exemplo. Então, o que essa pessoa precisa, ela precisa, na verdade, de uma empregada doméstica, de contratar uma empregada doméstica, para poder trabalhar de segunda a sexta para ela, e inclusive aos sábados. E isso que você está falando aí é a realidade. Infelizmente, a empregada doméstica no Brasil, e assim, falando de empregado doméstico, não é só aquela pessoa que faz a limpeza da sua casa, mas sim que cuida do seu filho, então aquela babá,
aquele cuidador de idoso que está trabalhando em casa, cuidando de um idoso ou de uma pessoa que é doente, que requer cuidados, aquele jardineiro que cuida do jardim de uma residência, o motorista. Então, essas pessoas que prestam serviços a uma família ou uma pessoa é um empregado doméstico. E essas pessoas hoje, apesar de ter uma profissão que nos traz qualidade de vida, que nos traz uma independência, quem não quer chegar em casa do trabalho e encontrar sua casa limpa, sua roupa guardada e passada, uma comida pronta? Então, é uma profissão importante e que não é bem vista. E ela tem um histórico, assim, de escravo, Sim, né? Hoje existem ativistas que denominam a senzala da época da escravidão as residências onde essas mulheres trabalham e chamam de senzala moderna, justamente por ter esse nome. Por que o quartinho onde que aquela empregada doméstica dorme no trabalho fica nos fundos? É um quartinho fedorento, é um quartinho mofado, é o pior cômodo da casa. Então, assim, existem situações que, se a gente for comparando ao que a gente tinha na época da escravidão e ao que a gente tem hoje, infelizmente, a realidade não é muito diferente. Não é muito diferente. verdade. O tratamento, eu li recentemente uma reportagem onde muita gente costuma falar assim, a empregada doméstica daqui de casa é como se fosse da família. Não, ela não é como se fosse da sua família. Porque se ela fosse, quer dizer, ela não é porque justamente ela trabalha, ela tem um horário de trabalho, ela recebe um salário, ela tem as obrigações, então não é como se fosse da família. Por que você vai tratar uma pessoa da família que vai comer um resto, O Eric, é muito né? importante isso que você está falando, porque a gente precisa, eu acredito muito nesses bate-papos, nessas reflexões, da gente falar disso, que quando fala de lei, as pessoas já têm uma barreira. Ai, que saco, gente, vê se eu vou assistir uma Uhum, live sobre direito. Mas o que a gente está fazendo aqui é dar luz a muitos abusos que acontecem. A pessoa sim. que acham ainda em pleno 2020 que pode tratar o outro de forma equivocada, né? Porque ele Uhum, tem a cor da pele diferente da minha, porque sim. ele pensa diferente de mim, porque ele é empregado doméstico. Tem um vídeo que viralizou aí também que eu achei sensacional. Você postou esse vídeo, que é de uma empregada doméstica que fala outros idiomas, que já viajou para fora do Brasil. E quando ela fala que Uhum, gosta do que faz, as pessoas falam, mas para que você é empregada doméstica, menina? Se você fala, é, se você estudou. Então, assim, as próprias uhum, empregadas domésticas, elas não conseguem se empoderar, elas não conseguem ver valor no trabalho delas uhum, para a nossa vida, né? exato. A estatística, infelizmente, Paula, como diz, né, elas não mentem. Em 2015, mais ou menos, nós tínhamos 6 milhões de empregadas domésticas. Nossa, Mais ou menos 92% dessas 6 milhões eram mulheres. 61% são mulheres negras. E ainda assim existe uma diferença de salário entre as empregadas domésticas negras e as empregadas domésticas brancas. As empregadas domésticas negras recebem muito menos do que uma empregada branca, por exemplo. Então, assim, a diferença é muito grande e é por isso que eu sempre bato na tecla do empoderamento legal. ótimo. Porque sabendo quais são os seus direitos, é conhecendo os seus direitos, é que o acesso à justiça vai ficar muito mais fácil, né? Nos momentos onde a sua patroa, por exemplo, quiser que você coma o resto do filho dela,
E isso não é uma questão do passado. A gente ainda encontra pessoas assim, com esse tipo de mentalidade, que acham que a empregada doméstica tem que comer o resto, ou que não, ou que aquela empregada doméstica chega na casa do patrão, faz o café da manhã para a família, mas não pode tomar daquele café. Então, é uma realidade que a gente tem hoje e que a gente precisa mudar. E a gente só vai mudar com todos tendo conhecimento, nem que seja o mínimo possível, de quais são os seus direitos. Verdade. E de lutar por eles, né? De lutar. A gente sabe que às vezes a gente falando assim, mas por que você aceita trabalhar sem carteira assinada? Por que você não reivindica do seu patrão os seus direitos? A gente sabe que, infelizmente, a necessidade do trabalho, do dinheiro daquele trabalho, ele vai sobressair do direito de reivindicar os seus direitos, mas eu acho que quando a gente tem acesso à informação, tudo fica mais fácil. Verdade. Né? A forma de conversar, a forma de acessar, fica tudo muito mais fácil. Com certeza, né? com certeza. Eu, inclusive, eu venho mostrando para algumas pessoas que eu conheço, igual eu tenho uma pessoa que vem aqui uma vez por semana, para acessar o seu Instagram, para a pessoa ter essa curiosidade, para quebrar o paradigma ou aquela mentalidade de que lei é chato. Eu não quero saber. Sim. Advogado só sabe Sim. falar difícil. E você colocando exemplos práticos. Essa live aqui, por exemplo, é uma oportunidade de chegar a pessoas. E nós que estamos aqui, gente, a gente tem essa responsabilidade de levar isso para essas mulheres. Tem um vídeo que eu fiz essa semana, que ele vai entrar no ar lá no Mulheres de Vena, que é o que a Camila vem falando muito e que vem sendo um tema muito usado, que é o lugar de fala. Que quem melhor do que as empregadas domésticas para falar da dor dela? O que adianta eu vir aqui, você, lógico, falar do termo legal, mas ela é que sabe onde dói, ela que sabe os abusos que ela está sofrendo. Então, ela tem que botar a cara no sol e vir aqui falar, gente, existe sim, aqui na região de Ouro Preto, Mariana, em Belo Horizonte, igual eu dei o exemplo de São Paulo, existem patrões que acham que nós somos escravas domésticas. Igual a Gisele comentou, a empregada que mora no trabalho, tratada como família, é explorada. Trabalha 24 horas por dia e cuida de criança. De todas que eu converso, Érica, elas falam isso. Paula, eu fui contratada, cheguei lá, para arrumar casa, cuidar de 4 crianças e o mais novo tem tipo 4 anos. E se acontecer coisa com essa criança, gente, tipo assim, como que essa mulher vai dar conta de uma casa, limpar e cuidar de crianças sem que aconteça nada de errado? Como que é isso do ponto legal, do ponto de vista legal, Érica? Antes, eu queria só fazer uma evolução histórica aqui, porque esse exemplo é um exemplo assim muito interessante. Quando a gente pensa lá atrás na abolição da escravatura, né, todo mundo liberado, aí, infelizmente, muitos não tinham para onde ir, né, não tinham do que comer, não tinham como trabalhar, e muitas das vezes as mulheres permaneceram nas casas, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E aí que vem a questão interessante, porque essas mulheres, cuidando da casa, cuidando da comida, cuidando da roupa, cuidando das crianças, elas passaram a ter uma posição, às vezes até mesmo de mãe. Quem cria o filho da patroa é a empregada doméstica, na maioria das vezes. Verdade. Né? E quando ela mora na mesma casa, aí que vai criar mesmo, e que vai ter um elo muito maior com essas crianças. E aí, pelo ponto de vista legal, às vezes a pessoa pensa, empregada doméstica, então é 24 horas. Né? A criança chorou lá de madrugada, quem vai é a empregada doméstica. Não, a empregada doméstica, mesmo quando ela
não vamos dizer que ela mora, né, na mesma casa, mas ela dorme na residência, no ambiente de trabalho, ela tem horário de trabalho como uma empregada doméstica que vai e volta todos os dias. Ela tem os mesmos direitos como uma empregada doméstica que não dorme na residência dos patrões. Uhum. E aí ela vai passar a ter direito às suas horas extras, ela vai ter direito às suas folgas, vai ter direito ao vale transporte, por exemplo, quando ela for embora para casa. Muitas ficam, né, de segunda a sexta e vai embora no sábado, ou tem uma folga por semana. Então, o direito da empregada doméstica que dorme no emprego é o mesmo como se ela tivesse indo e voltando todos os dias. Sim. Não tem diferença. E aí, se a gente parar para pensar, esses direitos, gente, passaram a valer, a gente pode dizer, de 2013 para cá. São. Nossa, gente. Érica, deu uma travada aqui para mim. Você tá me ouvindo? Paula, você está me ouvindo? Agora eu voltei a te ouvir. Deu uma travada, mas agora eu tô te ouvindo. Deu para ouvir? Você falou que foi de 2013 para cá que esses direitos foram resguardados, é isso? Esses direitos passaram a valer de 2013 para frente. Gente do céu. É muito. É muito recente, é muito recente. Se você parar para pensar, a CLT, a nossa CLT, que é de 1943, ela não incluiu as empregadas domésticas no âmbito dos empregados. Ela não trouxe medidas protetivas à empregada doméstica. Ela considerava o empregado urbano, que a gente chama, e os empregados rurais. A empregada doméstica estava fora. Nossa, ou seja, até a legislação tinha esse preconceito, né, Érica? Deixar de lado essas pessoas. Então, assim, a empregada doméstica, só para ver se eu entendi direito, que eu fiquei até assustada. Elas só tiveram seus direitos, elas foram vistas pela lei a partir de 2013? Antigas. Tem de 1916, de 1942, 1943 é a CLT que eu já disse que não trouxe nada, incluindo as empregadas domésticas. Em 1987, algumas coisas assim bem pequenas, para você ter uma ideia. Em 1987, a empregada doméstica ela tinha direito a 20 dias úteis de férias. Meu Deus do céu, gente! Por quê? Porque qual que é a diferença de uma empregada doméstica que trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, no horário normal de trabalho, que vai ter o seu intervalo de almoço, com uma pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo, no mesmo horário e nos mesmos dias? Então, é uma situação bem tensa. E aí, só em 2013, a gente teve uma emenda constitucional que aí ela abraçou um pouco mais a empregada doméstica. Depois, em 2015, nós tivemos a Lei Complementar número 150, que aí ela ampliou um pouquinho mais. Só para assustar mais um pouco, o fundo de garantia, ele passou a ser obrigatório de 2015, há 5 anos para trás, como obrigatório. Érica, Antes disso, ele era facultativo. gente, isso é absurdo, isso eu juro pra você, nunca nem imaginava. Por isso que é importante a gente falar dessas coisas. E você falando, eu lembrei da minha avó, da minha mãe, porque elas foram empregadas domésticas, sabe? O que que elas não passaram, caramba. Por isso que eu sempre fui uma pessoa muito indignada com esse discurso de quando às vezes minha mãe me apresentava alguém, eu trabalhei na casa dessas pessoas, que às vezes as pessoas são tão simples, né? Elas não têm esse Uhum. olhar que tem.
Ah, eu sempre fui tratada como alguém da família e eu ficava indignada com aquilo, porque eu tentava convencer minha mãe que isso não existia. Mas assim, não, Uhum, né? Ela tem uma visão de vida diferente. E aí, uhum. quantos direitos não foram tirados dessas mulheres, sabe? E olha só, se eu estou exagerando em pensar assim, porque quem E faz é. essas leis, pode falar, Não, pode falar, pode falar. quem faz essas leis são Ai, não homens, sei se é a minha né? internet. Na sua maioria, tá travando, não tá? Érica, vamos fazer o seguinte. Tá Eu travando. vou tirar a sua chamada e vou te chamar de novo. Hum, Eu vou tirar a sua chamada e vou te chamar de novo. Nada? tá. Aham. Tá Só um bom. minutinho. Aham. Uhum. Gente, são os desafios da internet, mas a gente vai vencer esses desafios porque o papo é muito bom. Vocês estão vendo aí o tanto de coisa que a Erika tá dando luz pra gente. E eu vou chamá-la aqui de novo. Pera aí. Foi. Gente, para quem tá chegando agora na live, o papo tá muito bom. Érica deu um soco no nosso estômago aqui agora, falando do histórico de legislação para essas empregadas domésticas. E assim, é muito revoltante, chocante, e a gente tem que Sim. falar disso mesmo. E o que eu estava Uhum. falando, que as leis, elas são feitas por homens, em sua maioria homens brancos, que às vezes eu penso assim, eu posso estar sendo radical, tá, Érica? E você pode me falar. Uhum. Que às vezes o Uhum. cara, ele faz aquilo de acordo com com o seu benefício. Por quê? O cara, ele precisa ter um empregado em casa, ele precisa ter esse conforto. Então, se ele cria uma legislação que resguarda, que protege, que respeita, aí ele pode se sentir prejudicado. Sei lá, sabe? Na hora que você falou isso, foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, gente, Assim, é meio que os dois lados, né? Porque é uma classe muito desvalorizada, mas que, ao mesmo tempo, muitas não têm acesso à é. informação, a seus direitos. Uma outra informação que é interessante: a empregada doméstica ela tem direito ao salário mínimo, vamos dizer, o salário mínimo nacional. Porém, em alguns estados, a gente tem o salário mínimo daquela região. Aham. Minas Gerais, infelizmente, nós não temos. Então, a empregada doméstica ela tem que trabalhar e receber pelo menos o salário mínimo nacional, que é o atual de 1.045. Mas nós temos outros estados que, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, são já estados maiores, né? E aí Uhum. existem até o sindicato das empregadas domésticas que lutam por um salário mais palpável. E aí tem estados que o salário mínimo é de 1.300. E aí o empregador ele tem que seguir aquele mínimo ali referente à sua região, né? Como eu disse, se aqui não tem, então tem que ser pelo menos o salário mínimo. Mas a gente vê muita divulgação de vagas. Acho que recentemente eu até divulguei uma Eu onde a vi, pessoa ofertava o salário de R$ 700. eu vi. E, infelizmente, por uma necessidade, a Sim, pessoa acaba aceitando. verdade, Uma verdade, necessidade, mas também uma falta de acesso à informação, verdade. né? E certamente, se a pessoa aceita um salário de 1.700, a gente sabe, você mora sozinha, se você resolver um final de semana cuidar da sua casa, você vai ficar um final de semana morta, morta. Então é um trabalho pesado. Muito, E aí, verdade. muitas das vezes, essas mulheres cuidam da casa, cuidam de deixar uma comida pronta, um lanche pronto, cuidam da roupa, e entre outras coisas. Às vezes tem criança, às vezes tem animal, né? Recentemente chegou para mim um caso
onde a pessoa falou assim, eu vou pedir para sair, porque para mim eu não estou aguentando mais, eu cuido até dos cachorros da casa. Nossa, Então, assim, é o que sobra, né? É o que tem. é E verdade. E assim, é muito sério. E eu fico pensando nessa situação de pandemia, Érica. Como que você teve alguns casos críticos que você vivenciou aí no seu uhum. escritório, nessa área, de situações que a empregada teve que se expor ao risco para não passar fome? Agora, na pandemia, um dos problemas maiores é porque a gente fala de estatística, né? São muitas mulheres, cerca hoje, atualmente, mais ou menos 6,6 milhões de empregadas domésticas, e vamos dizer que mais da metade dessas mulheres trabalham na informalidade. Então, esse ainda um problema, assim, um desafio, eu diria, acho que um dos maiores desafios da categoria, que é o registro em carteira. E aí, consequentemente, muitas não trabalham com carteira assinada e aí tiveram que manter o trabalho, porque não Porque iam aí ter não o recebe. acesso ao auxílio. Exatamente, exatamente. E outra questão, a maior parte das mulheres empregadas domésticas que trabalham sem carteira assinada são negras. É bem interessante isso que você fala, porque nesse documentário onde eu falei desse abuso, Uhum. por incrível que pareça, né, são empregadas domésticas, é justamente isso, negras, geralmente do interior, ou do interior do estado, ou do interior do Nordeste, são aquelas pessoas assim que realmente Uhum. passam situações extremas, são as Ou da únicas. periferia. Isso aí, exatamente. É às Exato, exato. vezes é algo assim que faz com que a pessoa aceite uma situação dessas e o empregador se Sim, sente direito de impor à pessoa aquela situação, né? Porque sim, você precisa. Mas eu vou te ajudar, exatamente. né? Eu vou te ajudar. Tipo, é, Isso. Você é da família, eu te trato como é da minha família. muito. Você come a mesma comida que eu como, né? E eu Exatamente. sigo uma ativista, a página dela se chama Eu Empregada Doméstica. E ela recebe muitos relatos, às vezes desabafo, às vezes uma tentativa de buscar informação. E outro dia eu vi, ela fez uma postagem, a pessoa tirou a foto de um prato de comida, na verdade, uma foto de um prato com resto de comida. E a pessoa falando que aquele ali era o almoço dela do dia, que Meu Deus. ela foi obrigada a comer o resto do filho ou da filha, não lembro mais, do patrão. Gente, eram alguns. É um tipo de macarrão que ele é uns negocinhos assim, eu não sei o nome. Tinha uns 5 penne, esse mesmo. E uns pedacinhos de carne, um resto. E aí, quem vê isso fala assim: nossa, não, nossa, está fora de realidade. Isso não acontece aqui em Ouro Preto, isso não acontece aqui perto de mim. Acontece. É muito, Acontece sim. é muito importante a gente falar dessas coisas, porque às vezes eu confesso para você que às vezes eu quero falar de alguns temas que aí eu penso assim, nossa, mas vai causar um choque, vai assustar as pessoas, igual você falando da evolução aí da legislação no caso das empregadas domésticas, mas a gente precisa trazer isso para as pessoas. A gente precisa Uhum, deixar um pouco uhum, no estômago para que as pessoas comecem a pensar diferente e olhar diferente também. Por que que você vai se sim, sentir melhor que um motorista de ônibus que te leve em segurança sim. para o trabalho, né? Por que Uhum, que você vai se sentir melhor que o porteiro do seu prédio? Ou por que que você vai se sentir melhor que o carteiro? Ou que qualquer outra profissão? Todas são é, importantes. Todas, de alguma exato, exato. tornam a sua vida melhor, sabe? E Uhum, você parar para pensar que isso é rotina na vida de uma pessoa, isso é muito sério. E pode parecer que uma uhum, live dessa é uma coisa boba ou simples, algumas pessoas às vezes falam, é mimimi, mas não é.
todo mundo Não que está é, aqui de não é. alguma forma está chocado, tipo assim, nossa, não acredito. E a gente Uhum. precisa levar isso precisa chegar nelas. Tem que chegar nas Sim, empregadas domésticas. sim, esse é o objetivo maior. E eu volto a bater na tecla, é o empoderamento legal. É só através dele é que a gente vai conseguir fazer com que haja uma conscientização, haja uma busca pelo seu direito maior e melhor, né? Porque é, é, é aquela evolução. Ah, a minha mãe foi empregada doméstica, a minha avó foi empregada doméstica, então eu estou fadada a ser também uma Uhum. empregada doméstica. Não que eu não possa, eu posso ser, mas só que eu hoje, sendo uma empregada doméstica, eu preciso ter um acesso maior aos meus direitos, conhecer melhor quais são os meus direitos e os meus deveres. É lógico, todos têm. Mas a gente tem que conhecer, a gente tem que ter o acesso para a gente poder saber cobrar, para a gente poder saber reivindicar, né? Ter o conhecimento de que eu preciso ter a minha carteira assinada para mim poder ter acesso a todos os demais direitos que uma empregada doméstica precise. Ô, Eric, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo que Uhum, você vem direcionando o seu trabalho para essas pessoas, para trazer essa conscientização. Isso, de forma geral, eu pensando assim, pensando no caso da empregada doméstica. Porque quando fala em advogado, existe uma barreira. Mas a pessoa vai falar, eu não vou entender nada que ela fala. Às vezes falta um pouco de empatia do outro lado. Você vê esse movimento dentro uhum. entre os seus colegas de trabalho? Você está vendo isso de forma mais ampla? Como que está sendo isso? Ô, Paula, é muito relativo isso, porque acaba que cada um vai tendendo para uma área Sim. diferente. O que eu tenho observado nos últimos tempos é que assim, a pandemia, qual que vai ser o boom do direito do trabalho depois da pandemia? Muita gente está apostando no direito do trabalho pelo lado do empregador. Levando em Uhum. consideração que a gente teve uma reforma trabalhista que é muito recente, que a gente teve uma queda nas ações trabalhistas. Então, assim, muitos colegas estão tendendo mais para o empregador, porque o empregador agora, entre aspas, está se preocupando mais com a legislação, em cumprir as leis. A gente vem falando aí muito sobre o compliance trabalhista. Então, assim, muitos estão tendendo para esse lado. Mas eu resolvi atuar pela empregada doméstica porque é uma classe que realmente ela precisa de um apoio maior, porque ela precisa, em primeiro lugar, conhecer, saber dos seus direitos. Então, ela precisa de um amparo muito maior do que um empregado, por exemplo, que está dentro de uma empresa privada que está preocupada em cumprir as leis. Sim. E que tem um Né? sindicato forte. Sim, que tem um sindicato forte, que tem um Ministério do Trabalho que, né, Né? poderia ser um pouco mais atuante, mas ainda vem atuando. Então, é diferente, é uma situação diferente. E quando a gente para ver todo esse processo evolutivo dos direitos trabalhistas da empregada doméstica, eu sou filha de empregada doméstica, então eu vivenciei assim de perto, graças a Deus, a minha mãe, ela teve patrões bons que tiveram atenção aos direitos trabalhistas dela, então ela não foi lesada. Mas eu vivi de perto de todo esse trabalho, de todo o custo que ela teve para poder criar a mim e o meu irmão. Então, assim, é justamente por isso que eu resolvi não pensar para onde que a maioria está tendendo, para onde que está sendo mais tendencioso, vamos dizer assim, Sim. pós-pandemia.
né? Tanto que muitos colegas estão deixando, eu não quero atuar mais pelo reclamante, não. Porque antes era muito fácil, você entrava com uma ação né, ganhava lá um valor alto, estava fácil, e vinha outro, e beleza. Realmente, de fato, as reclamações trabalhistas, elas deram uma baixa. Mas e como fica os direitos da empregada doméstica? E como fica esse acesso às informações, que Com é cer- muito escasso? e você falando isso, Érica, é algo que é pessoal para você. E eu acho muito bacana porque eu vejo propósito no que você está fazendo, sabe? De você Uhum, realmente trazer para essas pessoas que às vezes têm até vergonha de procurar um advogado. Ah, será que ele vai uhum. me ouvir? Ou às vezes nem sabe que pode procurar um, sabe? Sim, Fácil, né? na verdade, Paula, muitas têm vergonha de se intitular como empregada doméstica, para você ter uma ideia. Muitas não revelam que são ou que foram, entendeu? Justamente por essa visão. Eu tenho clientes que, por exemplo, que ficaram trabalhando durante 14 anos numa mesma residência e só depois que foi dispensada do trabalho é que descobriu que não tinha um mês sequer das suas contribuições previdenciárias. Meu Deus do céu, gente. Então, assim, Isso é absurdo. é uma classe que realmente precisa. Ela precisa de um amparo, ela precisa ter acesso a essas informações. E são informações básicas, né? Como eu acabei de falar. Fundo de garantia, outro dia passou a ser obrigatório. Não, gente, eu vou dormir com esse barulho, porque assim, eu não sabia que era tão recente assim. Gente, É é muito muita loucura. recente. É muita É muito loucura. recente. É muito assim, como que eu. Sabe, que bom que virou, né? A gente tem que bom que virou lei, mas o quanto elas foram deixadas de lado, assim, à margem durante tantos anos. E quando você falou Sim, disso, eu lembrei, tem um filme que eu já assisti 600 mil vezes, que eu amo eu esse ia filme, falar dele. isso, que é o Histórias Cruzadas. E esse filme, ele é com a Viola Davis. Esse filme, gente, é sensacional. Quem não assistiu ainda assista. Histórias Cruzadas. É um filme de Exatamente. 2011, ganhou Oscar. E ele trata exatamente, ele se passa na década de 60 nos Estados Unidos. É, em que no interior de alguns estados, como Mississippi, por exemplo, o racismo é muito forte e as empregadas domésticas, elas eram tratadas ainda como escravas domésticas. E quando elas olham para os seus ancestrais, a mãe tinha sido empregada doméstica, a avó tinha sido escrava doméstica. E Uhum, que, por exemplo, ela trabalhou tantos anos para aquela família que no testamento da família, aquela empregada era como se fosse um bem. Que aí, por uhum, exemplo, obrigada a trabalhar com a filha. Ah, mas eu odeio sua filha é agressiva. Não, mas você é da minha família. Eu decido com quem você vai trabalhar. E isso, gente, 1964. A gente está falando 2020. De tudo que a Eva falou aqui, qual que é a diferença do de hoje, assim, sabe? Sinceridade. uhum, Eu tô assim, uhum, abismada e eu quero muito, Érica, que a gente faça mais. A gente tem que falar mais disso. uhum, No que eu puder apoiar essa causa que também me faz muito sentido para mim. Minha avó foi empregada doméstica, minha mãe foi, e minha avó, quando eu uhum, falo da minha avó, foi nessa época aí, anos 60. Minha avó era analfabeta. uhum, Então são coisas que uhum. eu fico pensando no que ela passou para que hoje eu esteja aqui, meus irmãos, meus sobrinhos. Sim, sim. Então, preciso honrar essas pessoas Uhum, dando voz, falando das coisas que doem. É horrível ouvir uhum. que a gente vai ouvindo das pessoas, mas é necessário, muito necessário. É, é, uma pessoa comentou aqui, ó, a Gisele. Posso ler, Paula? Pode, fica à vontade. Primeiro, Juliana comentou, é uma classe carente de informação, com certeza, totalmente carente. E a Gisele está aqui dizendo, me peguei refletindo aqui.
como uma empregada doméstica que precisa do dinheiro, mal tem o que comer em casa, luta pelos seus direitos, consegue sair desse sistema de preconceito e exploração. E aí Raquel complementou, é uma realidade chocante, triste. De fato, gente, ela acaba ficando assim num cerco, ela não tem saída. Ela não tem saída. E muitas, complementando ao que a Gisele está falando aqui, muitas são chefes de família, É, né? Tem ali a dependência dos seus filhos exclusivamente dependente delas. verdade. E aí elas acabam caindo nessa situação de dependência, de se submeter a esse preconceito, porque existe. Por isso que muitas não gostam nem de falar que são empregadas domésticas. Uma outra coisa que a gente não falou aqui, mas que eu vejo e que é um preconceito enorme, colocar uma babá, por exemplo, vestida de branco. É, Isso é uma forma de marcar, né? De ter uma marca com relação à classe. E com certeza, muitas estão no chamado beco sem saída. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. E por isso que eu bato é novamente na verdade. tecla. Só tendo acesso à informação, só ocorrendo o empoderamento legal é que a gente vai conseguir mudar um pouco dessa realidade. Verdade. Verdade. E Érica, é muito importante o trabalho que você está fazendo. Eu vi um post outro dia que eu achei sensacional que fala o seguinte: vocês não valorizam conteúdo e informação, vocês valorizam popularidade. Quantas vezes na rede social, com tanto conteúdo, quanto tempo você fica para produzir um vídeo, para trazer esse tipo de Nossa. informação? E às vezes a pessoa quer ver baixaria. Desculpa, gente, mas é o que a gente está vendo Uhum. por aí. É gente, é artista que separou, é fulano que traiu, mas as informações que vão fazer esse país realmente trazer pessoas mais conscientes, ajudar as pessoas a acordarem, a deixar de ser zumbi Sim. nessa vida, ninguém quer saber, sabe? Uhum. Ah, não, Uhum. disso eu nem tenho. Aí deve ter gente que vê seus vídeos e pensa assim: ah, mas eu nem tenho empregada doméstica, pra que eu vou querer ver isso? Para que eu vou querer ver isso? Sabe? Gente, vamos Exatamente. mandar essa live para o maior número de pessoas, porque é Uhum. importante. Se você conhece uma diarista, se você conhece uma empregada doméstica, convidem elas para conhecer o perfil da Érica, porque Uhum. sempre que eu paro para conversar, ela sempre tem alguma história pesada, né? Ah, de como começou a trabalhar. Às vezes são meninas que nem estudaram, que tiveram filhos, Uhum. foi a forma que elas tiveram de sustentar a família e continuam assim até hoje. Mas não tem nenhum problema, desde que elas entendam que existe lei, né? Que não é mais Exato. na base do chicote, que não é mais Uhum. na base ou você faz ou você tá fora. Existe lei, né? Existe Sim. direito para elas, por mais que seja Uhum. recente, mas existe, né, Érica? Exato. Eu queria destacar que as empregadas domésticas, como eu disse, elas têm o sindicato da categoria, não é tão forte, vai depender muito da região. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente não tem um sindicato tão forte, tão atuante quanto em outros estados, mas a gente pode se apoiar. Eu sigo uma página que se chama Tênis. Na verdade, eles são uma organização não governamental de apoio às empregadas domésticas. Como que E chama, Érica? TEMIS, Tem. T-H-E-M-I-S, TEMIS. E Ok. eles atuam junto com outros sindicatos e fazem trabalhos de conscientização das empregadas domésticas, fazem campanhas. Recentemente, eu compartilhei um vídeo falando sobre a importância da formalidade do contrato de trabalho feito por eles. E eles fizeram várias campanhas também para poder ajudar as empregadas domésticas, agora na pandemia, com distribuição de cesta básica, vários trabalhos. E Sim. uma outra
E uma outra coisa importante a gente não pode deixar de falar aqui sobre a Laudelina. A Laudelina, ela foi uma ativista negra que deu assim o pontapé inicial à proteção dos direitos da empregada doméstica, tanto que é que hoje existe um aplicativo de celular que se chama Laudelina, e ele traz várias informações também sobre os direitos da empregada doméstica, canais de denúncia. Para quem não sabe, a gente pode fazer denúncia de maus tratos, de qualquer outra situação envolvendo as empregadas domésticas. E a Laudelina, ela foi assim, muito importante para a conquista dos direitos da empregada doméstica, para a valorização da categoria e, principalmente, para o surgimento dos sindicatos da empregada doméstica. E é muito importante a gente divulgar essa informação. Viu? Sim, sim. E assim, é por isso que eu digo, né? Vai muito do sindicato, a força que o sindicato tem na região. Infelizmente, aqui em Minas Gerais, a gente não tem um sindicato forte, né? Das empregadas domésticas, mas existem outros estados que vão apoiar tanto quanto, né? Porque a informação ela é única para todo mundo, independente da sua localidade. Então, é importante a gente ter essa informação. E é importante isso que você falou, Érica, porque até para as pessoas que estão aqui na live, a RPM aqui até perguntou se tinha algum movimento ou projeto para informações para levar para as pessoas. E esse aplicativo que você falou, é Laudelina o nome do aplicativo? Laudelina, exatamente. Ele leva o nome da ativista. Eu vou fazer um post com o nome direitinho, e aí eu publico lá na minha página para vocês verem. Ele é muito interessante, muito importante fazer essa divulgação, né, para chegar no máximo de pessoas possível. A gente fazer a nossa parte, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu do meu mundinho aqui, eu vou conseguir ajudar o mundo? Não, você vai conseguir ajudar as pessoas no seu entorno. Então, se você fizer a sua parte de levar informação para aquela pessoa, às vezes. E hoje todo mundo tem celular, Então, essa pessoa poder instalar o aplicativo, ter o acesso. Informação é liberdade, gente. Informação é libertação, sabe? É você tornar um país de pessoas conscientes. Não, é você acreditar que pode realmente fazer a diferença. Se a gente não acreditasse nisso, não teria a pena fazer uma live, bater um papo sobre. Eu sou a favor da rede social para esse tipo de coisa aqui, sabe? Da gente trazer reflexão, bater um papo leve, traz que abre a gente. Infelizmente, a hora voa. Mas o papo foi tão bom, que a gente vai combinar de falar mais disso, que a gente precisa falar mais. Eu acho que assim, tem muito campo para a gente explorar, mas de verdade, do que você trouxe aqui hoje, foi muito gratificante, foi muita informação valiosa. Eu não sabia de várias coisas e assim, quero muito poder apoiar no que você precisar do seu projeto, de trazer essas mulheres para irem até você, para verem o que você, para ver o que você está fazendo, porque eu acho legal que você não traz você tem uma linguagem acessível. Isso que eu acho legal, sabe? Não é aquele falar pesado às vezes que a gente não consegue entender e só aí você já quebra o receio que a pessoa pode ter de advogado. Sim, exatamente. Lei, quem tem que saber de lei somos nós, né? Os advogados. Verdade. E mesmo assim, na hora que eu vou conversar lá com o juiz, quando eu vou conversar com você e atender um cliente, por exemplo, eu tenho que ter uma linguagem de fácil entendimento e compreensão. Como que eu vou conversar de lei com uma pessoa que às vezes não tem estudo? Verdade. Então a minha intenção com o meu trabalho é exatamente esse. É levar aquela informação mais que para mim é boba, é simples, mas que para o outro vai fazer uma diferença. Verdade. Né?
Verdade. Vai mudar a vida daquela pessoa, como muitas das vezes muda, como o exemplo que eu dei aí da cliente que ficou 14 anos sem contribuição previdenciária, e aí, justamente na hora que ela precisa de ter acesso a outros direitos e ela vê que caiu tudo por terra. Então, o meu objetivo com a minha página é justamente esse. Poder levar informações para essas pessoas, para esse público que é tão carente de informação. E com E com certeza você está chegando nessas pessoas, você não tenha dúvida disso. Só o que você trouxe aqui para essa live já, eu acho que já movimentou pelo menos as pessoas que passaram aqui nela desde o início, de pelo menos, como Uhum. a RPM Consultoria colocou aqui, vou compartilhar, vou fazer o meu pouquinho. A Gisele comentando, excelente abordagem, fez refletir sobre coisas do cotidiano que nem percebemos. Exatamente, são aquelas Isso mesmo, profissões que visíveis. A gente não exato. enxerga. Cara, não é absurdo falar isso, mas muitas vezes você não enxerga as pessoas. Sim, Você a não enxerga. importância que tem, né? Exato, O quanto essas pessoas, essas profissões nos trazem o bem, né? exato. É, Exatamente. é, existe só para não prolongar muito mais, mas na página da Temis existe um vídeo, eu também divulguei esse vídeo há pouco tempo, onde as próprias empregadas domésticas elas contam um pouco das suas histórias. Muitas, a gente não disse aqui, mas muitas no passado sofreram abusos, inclusive sexuais. E são histórias importantes e são histórias que ainda acontecem na realidade. Então, a gente poder divulgar, a gente poder compartilhar essas informações é muito importante. Se atingir uma pessoa, já valeu. É dar voz, né, Érica? Dar voz para as pessoas. É dar voz, Exato. coragem, empoderar a pessoa para ela falar. Porque às vezes a pessoa não. Às vezes foi tanta humilhação, passou por tantas coisas que a pessoa não tem nem força, às vezes, para pedir ajuda ou nem acredita que vai ter ajuda. Então, assim, o seu Exato. trabalho, com certeza, é muito valoroso. Te agradeço demais ter topado participar. Adorei a live, sabe? Nossa, foi esclarecedora. Vou dormir com esse barulho na cabeça e Existem quero fazer muitos meu outros pouquinho barulhos para também, me sabe? contar depois, tá? Não, eu quero saber desses barulhos, porque são esses barulhos, essas porradas aí que faz a gente acordar para poder fazer alguma Exato, diferença. Então, assim, exatamente. muito obrigada. Eu vou Não salvar a pode falar. live eu vou salvar a live no meu Instagram. O Instagram já está aqui me avisando que faltam 1 minuto e 50 Não, segundos. vai Fica à cair. vontade, Érica, para você se Eu queria despedir. te agradecer pelo convite, agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui, e dizer que eu estou aberta para quem quiser me fazer pergunta, quem quiser compartilhar os meus vídeos, quiser compartilhar tudo que tiver lá na minha página. A intenção é levar a informação para todo mundo. Eu agradeço mais uma vez o convite e pronta para a próxima, caso você queira marcar. Com certeza, esse assunto a gente tem que trazer ele mais vezes. Com Obrigada, Érica. certeza. Eu que Pessoal, agradeço. obrigada pela participação. Boa noite, a live vai ficar salva lá. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite.